Olá, boa noite, seja bem-vindo a um novo canal e seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde, aqui nesta sexta-feira, 2 de abril. Na minha companhia já tenho, e como habitual, Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Olá, Fátima, boa noite também aos telespectadores. De todos os programas que já fizemos aqui do Tempo de Saúde, já falámos de diversos temas ligados à saúde, mas nunca de experiências pessoais do Dr. Dinis Carmo. A verdade é que já conta com uma carreira profissional de 44 anos e, portanto, 44 anos é sinónimo de muitas histórias para contar. É, realmente, se há coisa que não me falta são histórias para contar. E eu realmente também tinha pensado hoje de fazermos um programa diferente. E porquê diferente? Porque em vez de falarmos de mais uma verdade indiscutível da medicina, eu gostaria de partilhar consigo e com todos os telespectadores, naturalmente, algumas das minhas experiências profissionais e pessoais relacionadas com os temas que nos vieram a ocupar nas últimas semanas. Porque desde logo as duas primeiras têm a ver diretamente com o professor Robert Jackson. Eu já nos programas anteriores expliquei quem era o professor Robert Jackson, foi o principal promotor da artroscopia ou da cirurgia artroscópica, e eu tive a oportunidade de estar com ele em Dallas, que era onde ele trabalhava na altura. Ele era canadiano, mas foi trabalhar para os Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de estar com ele cerca de 3 semanas no hospital onde ele trabalhava. E quando eu regressei, houve algumas pessoas, nomeadamente colegas, que me perguntaram como é que eu tinha conseguido ir para lá. Quer dizer, perguntavam, mas você conhecia o homem de algum lado? Como é que conhecia o Jackson? Como é que conseguiu ir para Dallas estar com o Jackson? E eu respondi-lhes, olha, muito simplesmente, telefonei-lhe. Mas telefonou como? Disse, olha, isto foi assim. O Dr. Jackson organizou um congresso que era acerca das várias formas de tratamento da artrose do joelho, que é um tema que me interessa particularmente. De maneira que eu inscrevi-me no congresso, através da inscrição tive os contactos do secretariado e através dos contactos do secretariado consegui entrar em contacto diretamente com o professor Jackson. De maneira que disse-lhe quem era ou que ia, expliquei-lhe que realmente ia frequentar o congresso, qualquer das maneiras que tratava-se de uma viagem muito longa e muito dispendiosa, de maneira que eu gostaria de ter a oportunidade de rentabilizar ao máximo esta minha viagem. Para além de participar no congresso, gostaria também de ter a oportunidade de o ver trabalhar e estar algum tempo com ele no hospital. E ele disse-me, por simplesmente, sim senhor, muito bem, olha, e quando é que você quer vir, quanto tempo é que quer ficar? Eu disse, olha, eu queria ficar aí umas 2, talvez 3 semanas fosse possível, mas também não é possível devido à minha vida profissional. E ele disse-me, sim senhor, olha, falo com a minha secretária, ela que lhe arranja alojamento aqui num apartamento do hospital. Às vezes temos a ideia de que pessoas assim, com certo mérito em qualquer uma das áreas, são inintangíveis, não é? E então nem tentamos, nem chegamos a tentar entrar em contacto com elas, e o que o doutor fez foi entrar em contacto e persistir aquele que era o desejo do doutor. Sim, exatamente, repara, eu aliás foi por isso que eu me lembrei de trazer aqui esta história e de a partilhar com os telespectadores, porque a mensagem que eu queria deixar, sobretudo para os mais novos, é que se tiverem realmente interesse ou vantagens em frequentar um estágio como qualquer sumidade no estrangeiro, seja de que área for, o conselho que eu lhes dou, por simplesmente, é entrar em contato com a pessoa e telefonem. Não é mandar e-mails. O e-mail podem mandar depois, mas eu primeiro telefonava. E porquê? Porque, de uma maneira geral, sabe que estas pessoas são pessoas simples, muito descomplexadas, muito para a frente, e, portanto, são pessoas muito acessíveis. De maneira que, como eu digo, o conselho que eu dou às pessoas é, efetivamente, entrar em contacto direto com as pessoas, porque arriscam-se a ter uma agradável surpresa. O não é garantido, portanto, o que vier acima disso Exatamente. É perfeito. Aliás, porque repara, isto nesse aspecto, e diga-se aí a bom da verdade, isto não foi só o Dr. Jackson. Eu, ao longo da minha já muito longa carreira, fiz vários estágios em vários países no estrangeiro, nomeadamente na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália e em vários estados dos Estados Unidos. E foi sempre assim que eu procedi, e posso lhe dizer que ao longo da minha carreira lembro-me de ter levado 2 negas, uma de um americano e outra de um francês, mas isto é natural, faz parte da vida. De resto, nunca tive problemas absolutamente nenhuns e, de uma maneira geral, posso dizer que andei sempre por onde bem quis.
De maneira que essa era a primeira experiência que eu tinha para partilhar contar com os telespectadores. Vocês sabem que eu gosto de começar sempre pelas boas experiências, a seguir vêm as más. Doutor, antes de vir as más, queria só acrescentar, o doutor, lá está, como acabou de referir, teve a felicidade de privar com alguns nomes relevantes e de mérito na medicina. Em que é que isso lhe acrescentou à sua carreira profissional? Acrescentou muito, porque já a minha avó dizia, junta-te aos bons, serás um deles, e evidentemente que estamos aqui a falar de pessoas de topo, não é? Sim. E ver de naturalmente, perto o ver seu de perto método aquilo, de exatamente, trabalho. os seus métodos de trabalho, a maneira como eles trabalhavam, as condições que tinham, e evidentemente que isso foi uma experiência extremamente enriquecedora. E agora as más? As más, as menos pronto. boas, se calhar. Não, algumas delas são mesmo más. São mesmo más? Acredito, são mesmo más. Olha, e a primeira tem logo a ver também com o professor Jackson. E porquê? Porque eu, quando cheguei a Dallas, quando lá cheguei, fui apresentado ao professor e fomos imediatamente trabalhar. Fomos imediatamente ver uns doentes e tal. À meia da manhã fizemos o break. Fomos tomar o chá e tal, de maneira que dirigimos ao refeitório, teriam para lá algumas 20 pessoas. Portanto, uns colaboradores, colegas, secretárias, etc. E o professor Jackson virou-se para mim e disse-me: então você é de Lisboa? E eu disse: não, professor, eu não sou de Lisboa, sou do Porto, que é uma cidade que fica a 300 km mais a norte, é a segunda cidade mais importante do país. O professor conhece Portugal, já esteve em Lisboa, no Porto, e diz-me ele: olha, eu só estive uma vez em Lisboa, mas tive uma experiência tão má que nunca mais quis voltar. Eu fui olhar para ele e disse assim: bom, mas uma experiência má, mas porquê? O que é que se passou? Eu disse: olha, o que aconteceu é que eu vinha do Oriente de fazer umas palestras com o Lenny, e quem era o Lenny? O Lenny era nem mais nem menos que o Dr. Lenny Johnson, que é aquele colega que faz o favor de figurar naquela fotografia que aparece portanto, na introdução do tempo de saúde. Pronto. E o Dr. Lenny Johnson, se não foi o pai da artroscopia, foi a mãe. Porque ele tinha qualquer coisa como 50 patentes registradas nos Estados Unidos acerca de instrumentos que ele inventou para serem usados na artroscopia. De maneira que estava a ver, era outro Zé Ninguém. De maneira que, voltando ao relato do professor Jackson, diz ele que eles vinham os dois de um país qualquer e fizeram escala em Lisboa e tinham uma série de horas até apanhar o avião para ir para os Estados Unidos. De maneira que acharam que a melhor maneira que eles tinham de gastar o tempo era ir dar uma volta pela cidade que não conheciam, de maneira que saíram do aeroporto, falaram com o taxista, combinaram com eles dar uma volta pela cidade, e diz ele que o primeiro lugar onde ele os levou, diz que foi um castelo. Olha, aquilo era um castelo que ficava assim, tinha uma vista sobre a cidade. Eu disse-lhe: pois, o castelo de São Jorge, conheço perfeitamente, já lá tive várias vezes e tal, e o professor não gostou. Não, eu gostei muito, não gostei, foi do que se passou a seguir. Então, mas o que é que se passou a seguir? Olha, quando nós chegámos cá abaixo, o taxista não estava lá. Já tinha ido embora. Já tinha ido embora. De maneira que deixou os homens no Castelo de São Jorge sem malas. Portanto, diz ele, a sorte foi que eles tinham os documentos no bolso do casaco, porque senão ainda não era nesse dia que tinham embarcado para os Estados Unidos. De maneira que dizia: olha, eu nunca mais quis ir a Lisboa. Agora, você imagina, eu acabadinho de chegar em Dallas e apanhar com este balde de água fria. Aposto que lhe disse que tinha que visitar o Porto, que se calhar olha, não lhe disse para vir visitar o Porto, porque sabe que eu não só tive muita simpatia pela situação do Dr. Jackson, como sabia perfeitamente aquilo que ele estava a passar. Porque aconteceu-me exatamente a mesma coisa na cidade do Porto. Deu-se o caso, no ano de 1988, estava na África do Sul, e vim a Portugal fazer exame à Ordem dos Médicos para ter o meu título de especialista reconhecido cá. Nesse ano o exame foi no Porto, aliás muito perto de onde eu tenho o consultório, no Largo o exame foi na Ordem dos Médicos no Porto, junto do Largo da Arca d'Água. Pronto. Sim. De maneira que acontece que eu fui criado na cidade do Porto desde a idade dos 4 ou 5 anos, de maneira que fiquei instalado na casa dos padrinhos de casamento da minha mulher. E no dia em que me vinha embora, já tinha feito o exame, naturalmente que levantei-me a uma hora confortável, 9h30, 10 horas da manhã, entretanto o padrinho já tinha saído para o emprego, e o escritório dele, ele dedicava-se à construção civil, ficava no Largo da Paz,
fica no centro da cidade, aliás, muito perto do edifício onde eu hoje tenho o consultório, muito perto do início da Avenida da Boa Vista e a 300 km da Rotunda da Boa Vista, portanto, um sítio perfeitamente central. Eu, na altura, tinha arranjado um carrito, era um Fiat 127, parei o carro, fui lá dentro, beijinhos, abraços, felicidades, boa viagem, então quando é que vocês vêm embora para Portugal? Demorei 5 ou 10 minutos, quando voltei, tinha a porta do carro aberta e a mala também já tinha ido. De maneira que eu cheguei no dia seguinte à África do Sul, também com a roupa que tinha no corpo. Uns anos depois, foi a vez da minha mulher. A minha mulher tinha-se inscrito no congresso a minha mulher é anestesista e ela tinha-se inscrito, portanto, no congresso da Sociedade Europeia de Anestesia, que nesse ano era em Paris. E, naturalmente, que eu também não quis perder a oportunidade de ir a Paris, não é? Sabe que eu costumo dizer que, para mim, Paris é uma cidade maravilhosa, apesar dos parisienses. Não perco a oportunidade de lá ir sempre que puder. De maneira que nós acabámos por ficar num hotel que até ficava a uma distância bastante considerável do sítio do congresso. De metro fazia-se muito bem, era andar sempre em frente. Agora não era propriamente uma distância que fizesse a pé nem pouco mais ou menos. Nós saímos do metro e a minha mulher, com aquele sexto sentido que as senhoras têm em relação às carteiras, ou as carteiras em relação às senhoras, quer dizer, pega na mala, aquilo achou qualquer coisa de esquisito, estava muito leve, não sei o quê, abre a mala, e dessa vez não tinham sido nem as camisas nem as gravatas, foi mesmo, portanto, a carteira com toda a documentação, o dinheiro, os cartões de crédito, etc. É evidente que ela ficou absolutamente transtornada. Felizmente eu estava com ela, porque senão repare bem o que é a situação de uma pessoa assim de repente ver-se no meio de uma grande cidade, sem um documento, sem sequer dinheiro para voltar para o hotel. Escusado será dizer que ela já nesse dia já não foi ao congresso, nunca mais foi ao congresso. Aliás, ela, por vontade dela, se nós tivéssemos conseguido arranjar um avião nesse dia, tinha-se vindo embora e eu fazia-lhe companhia com muito gosto, porque como compreendo, uma coisa destas estraga logo por completo, digamos, tudo aquilo que se organizou. Ora bem, conclusão, em qualquer parte do mundo estamos sujeitos a azares destes. Estamos, e isto são coisas que acontecem aos melhores. Não julgar um país por um acontecimento mais infeliz. Olha, essa é uma conclusão que acho que é muito legítimo que você tire. Eu pensei que você me ia fazer autoobservação e que era, apesar destas histórias serem muito interessantes, embora pareçam mais o tempo de polícia do que propriamente o tempo de saúde, o que é que isto tem a ver propriamente com a saúde? Mas olha, eu acho que tem, e vou-lhe dizer porquê. Porque a Organização Mundial de Saúde, essa organização que em termos de eficiência apenas pode ser comparada à ONU, define a saúde, e eu vou citar e ler, não apenas como a ausência de doença, mas como uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. E repare, se efetivamente não houve aqui atentado à parte física, não houve mortes, ninguém ficou ferido, a verdade é que isto do ponto de vista mental e social, isto realmente afeta de uma maneira absolutamente extraordinária as pessoas. E era por isso que eu queria, digamos, deixar esta mensagem aos nossos telespectadores, porque naturalmente nenhum de nós é carteirista, mas também acho que nenhum de nós é santo. Eu, pelo menos, pecador, me confesso, me é culpa. E eu acho que nenhum de nós, se olhar para o passado, será possivelmente capaz de não se recordar de algumas pequenas malandrices, alguns pequenos pecados, às vezes até alguns pequenos atos de omissão, algo que poderíamos ter feito correr melhor se tivéssemos tomado a atitude certa na altura certa, ou dito a palavra certa na altura também certa, e não fizemos, ou seja, em resumo, todos aqueles pequenos atos que nós muitas vezes fazemos impensadamente porque pensamos que não têm grande consequência. E a verdade é que essas consequências podem ir muito para além de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Porque estas coisas dependem não é só daquilo que a gente faz, mas é também do outro lado, é do estado de espírito da pessoa que está do lado de lá, é das circunstâncias em que essa pessoa se encontra e, portanto, eu acho que todos nós, isto evidentemente que é uma coisa natural, quer dizer, a vida é mesmo assim, todos nós temos os nossos bons e maus momentos, mas devemos pensar neles porque todas as situações são também suscetíveis de melhoria e eu acho que se nós quisermos ir para o céu, que é para onde a Organização Mundial de Saúde nos está a mandar ir para termos saúde, eu acho que temos de tentar fazer sempre o nosso melhor. O melhor e, acima de tudo, sabermos viver em sociedade. Acho que é isso fundamental, saber respeitar o próximo, o seu espaço e as suas coisas. Acho que sim.
acho que é o mais importante e hoje era isto que eu tinha para trazer aos nossos espectadores. Muito bem, doutor. Um programa mais fit, mais leve para esta que é a Páscoa e que é a época, se bem que num ano pandémico, é a época de muitos doces e de excessos. Sim. Portanto, quer deixar aqui conselho para esta Páscoa? O conselho é que cometam os excessos em casa, não é? Muito, e que não saiam de casa. Ou então com máscara, que assim também corta um bocadinho aos excessos. Não é? Doutor, muito obrigada. Desejo-lhe uma Páscoa muito igualmente, feliz. muito obrigado. E com muita saúde. É o que lhe desejo a si também, que está desse lado, sempre a acompanhar este tempo de saúde e um novo canal. Uma feliz Páscoa e uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novon, sempre seu.